Fala, meus queridos, graça e paz. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus, estava fazendo uma oração também, e Deus colocou no meu coração que compartilhasse com vocês uma pequena mensagem, uma pequena palavrinha, bem rápida, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, do verso 14 em diante. 2 Reis, capítulo 6, do verso 14 em diante. E enviou para lá carros e cavalos e um grande exército, dos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu a eles, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor lhe abriu os olhos, e o moço viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Se eu fosse dar um título bem rápido para essa mensagem, o que eu diria? Eu utilizaria o termo e a palavra medo. Sabe, existem momentos das nossas vidas em que nós começamos a olhar para a nossa realidade, nós começamos a olhar para o nosso mundo, nós começamos a olhar para o sistema em que vivemos, e o medo, ele começa a nos dominar. A gente para de olhar para o extraordinário e para o nosso poderoso Deus, e nós nos esquecemos do poder dele, nós nos esquecemos que a nossa vida e o nosso coração é guardado por ele. Os nossos propósitos, os nossos sonhos são confirmados e validados por ele. Enfim, não existe nenhum tipo de situação que não possa ser resolvida e tratada pelo nosso Deus. E nós encontramos aqui um jovem que ele olhava para a situação caótica em que ele estava. Se a gente for olhar para o texto, a gente vai ver que a cidade estava cercada, sitiada. E um grande exército ele foi contra, ele se levantou contra o profeta de Deus. Mas o olhar espiritual do profeta estava aberto, ele estava atento, e ele estava visualizando aquilo que não podia ser visto no mundo físico. Ele estava enxergando aquilo que um homem com olhar físico e humano não é capaz de enxergar. E ele clama, ele ora a Deus, e Deus abre os olhos do jovem, do moço. E naquele momento ele vai lá e enxerga que realmente o exército que estava com eles era infinitamente maior e mais poderoso do que o exército inimigo. E às vezes nós passamos por situações similares, sabe? Eu olho para minha vida e eu fico olhando às vezes para as adversidades que nos sobrevêm. A gente olha para aquilo que nós vemos acontecer na nossa volta, a gente olha às vezes para os nossos familiares, a gente olha para os nossos filhos, nós podemos olhar para dentro da nossa casa, a gente olha para o sistema em que vivemos, nós olhamos às vezes para a situação econômica do país, nós olhamos para inúmeras coisas. Nós olhamos para a questão de segurança também, que foi um dos fatores aqui que fez o jovem temer, né? A sua segurança. Ele olhou para aquele exército grande e ele falou: olha, nós estamos perdidos, nós não temos para onde fugir. Nós estamos arruinados, nós não temos uma solução para o nosso problema. Mas no momento em que nós paramos de olhar com o nosso olhar físico e humano, e nós buscamos de Deus um discernimento espiritual, nós passamos a visualizar aquilo que não existe ainda, aquilo que não está materializado, aquilo que não é material, pode se tornar real nas nossas vidas, a partir do momento que nós abrimos o olhar espiritual e nos desconectamos do que é humano e terreno.
E meditando nessa palavra, Deus colocou no meu coração este propósito, sabe? Esse propósito de estar buscando de Deus essa capacidade espiritual de não nos prender àquilo que é material e humano. E eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei qual o tipo de problema que você passa, eu não sei se você está enfrentando algum medo que, ou algo que para você é impossível de ser vencido e rompido, sabe? Mas não importa, não importa. A mensagem que eu tenho para falar para você nessa madrugada é que não importa a situação. A partir do momento que você toma a decisão de confiar no Senhor, Ele vai estar no controle de toda ou qualquer situação. E peça a Ele para abrir o seu olhar espiritual. Porque a partir do momento que Deus abre os nossos olhares espirituais, as coisas mudam à nossa volta. Ainda que pareça impossível, ainda que pareça insolúvel, ainda que olhando pela nossa ótica não seja possível encontrar uma solução para aquele problema, Deus tem a solução perfeita. E o meu desejo nesta madrugada é que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração e toque em seu coração nessa madrugada. Que Deus venha estar te fazendo viver experiências novas nele todos os dias da sua vida. E que nada e nem ninguém e nenhuma situação venha te fazer perder a fé e a confiança no Senhor, tá? Senhor Deus e Pai, queremos te glorificar e honrar por esta palavra. Clamamos ao Senhor e lhe pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha neste momento sondar e esquadrar cada coração e pensamento, cada pessoa e cada vida que teve a oportunidade de ouvir essa palavra, que esta vida e esse coração venham ser impactado e transformado pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito venha fazer, Pai, com que este coração e que este olhar, Pai, se abra para aquilo que é eterno e para aquilo que é santo e infinitamente mais poderoso e capaz do que qualquer outra adversidade ou situação, Senhor. Que o Teu Espírito nesta noite, que a Tua graça, Espírito de Deus, que o Teu Espírito Santo venha nesta hora, Senhor, mover, Pai, cada coração e cada pensamento. E que nenhum plano e nenhuma articulação do inferno, Pai, venha prevalecer, mas que pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, nenhum mal, Pai, venha prevalecer, mas que o Teu sangue nesta noite, Pai, nesta madrugada, venha purificar os nossos corações, venha nos lavar, Pai, de toda ou qualquer falha, de todo ou qualquer pecado, Pai. Que nós venhamos estar neste momento, Pai, nos rendendo à Tua vontade, Senhor, nos rendendo à Tua palavra, Senhor, aceitando e entendendo, Pai, que nada podemos por nós mesmos. E não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, não é o nosso intelecto, mas é tão somente o Senhor que pode nos fazer vencer toda ou qualquer batalha, Pai. E eu declaro nesta madrugada que as bênçãos do Senhor se estabeleçam sobre as nossas vidas, Pai, e que o Teu Espírito mova os nossos corações, sonde os nossos pensamentos e que venha arder em nós, Pai, nos nossos corações, o desejo e a intenção de permanecermos fiéis à Tua palavra e obedientes à Tua voz. É o que clamamos nesta hora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha uma noite abençoada e repleta de todas as promessas e bênçãos do Senhor.